A paz do Senhor, a paz de Jesus, a paz de Deus. Quem saúda-vos é o seu irmão em Cristo, Davi Lucas. E hoje estaremos falando um pouco sobre o poder do Espírito de Deus. Irmãos, hoje estaremos tratando de um texto bíblico que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. É uma passagem bem conhecida dos irmãos. Todos já ouviram pregações, já ouviram louvores que tratam desse assunto. Aquele coxo que era colocado na porta do templo. Mas nós temos que entender algumas coisas. Jesus, ele veio à terra para cumprir o propósito divino. E dentre esses propósitos, o maior é a nossa salvação. Não é à toa que Isaías disse que como ovelha, como cordeiro, ele foi levado ao matadouro. Para quê? Para resgatar o homem do pecado, para resgatar o homem da condenação eterna. Então nós temos que entender que o alvo de Deus para o homem é a salvação da sua alma. Mas só que Cristo ele veio em terra para cumprir algumas coisas e dentre essas ele nos deu poder e autoridade para exercer curas, sinais e maravilhas. Jesus ele veio, ele morre, ele ressuscita e ressuscitando ele chama os seus discípulos para conversar e ele diz: eu vou te dar poder, eu vou te dar autoridade. Eu vou te dar o Espírito Santo. Que Espírito Santo é esse? Segundo João, ele vai dizer que é o Espírito Santo que o mundo não conhece. O mundo não pode ter. Mas nós que somos filhos de Deus, o recebemos. E esse Espírito, ele é o nosso guia. Ele é o nosso ajudador. Ele é o Paracleto. Aquele que é chamado para estar do lado de alguém. Então nós temos que entender que Jesus ele vai ao céu e ele diz: eu vou mandar o outro Consolador. A palavra outro no grego deriva de duas variantes, héteros e halos. Héteros é outro de uma linhagem diferente. Nós temos que entender que se Jesus estivesse dizendo: eu vou para o Pai, mas eu enviarei o héteros, ele diria: eu vou ao Pai, mas eu vou mandar alguém diferente de mim. Eu vou mandar outra coisa que não é semelhante a mim. Mas só que Jesus ele usa o termo halos, que halos significa da mesma linhagem. Ou seja, Jesus é leão, o Espírito Santo é leão. Jesus é justo, o Espírito Santo é justo. Halos, da mesma linhagem, da mesma essência, da mesma natureza. Nós temos que entender que o poder veio sobre nós através do Espírito Santo. Vocês vão ler em Atos 1:8. Jesus vai dizer: mas vocês receberão poder quando vir sobre vós o Espírito Santo. Nós temos que entender que o Espírito Santo ele vem como dínamo, dinamite, ele vem com poder, explosão. E nós entramos agora no livro de Atos, capítulo 3. No capítulo 1, Jesus ele diz: vocês receberão poder. No capítulo 2, o povo, a igreja recebe poder. No capítulo 3, eles vão utilizar o poder. Eu posso te falar uma coisa? Tem muitas pessoas que querem poder, recebe poder, mas não sabe o que fazer com este poder. Você já vê aquelas pessoas que Deus me usa, quando Deus começa a usar, ela não sabe o que fazer, não sabe o que falar, não sabe utilizar o poder. Eu e você temos que ter sabedoria. Entenda uma coisa: Deus não derrama poder em pessoas que não querem fazer nada. Tem pessoas que não têm a disposição de pregar, de louvar, de fazer algo para Deus, mas quer poder, quer unção, quer autoridade, quer isso, quer aquilo, mas Deus não derrama poder em quem não quer trabalhar. Jesus ele disse: eu rogo ao Pai para que envie mais trabalhadores para a seara, porque a seara é grande, mas são pouco aqueles que querem trabalhar. Capítulo 1,
vocês receberão poder. Capítulo 2, eles receberam poder. Capítulo 3 mostra a evidência de um cristão cheio do Espírito Santo de Deus. O crente cheio do Espírito Santo de Deus é conhecido pela sua vida de oração. Não é propagação, é oração. Porque quem muito fala que ora, já parou de orar há muito tempo. Porque oração é intimidade. Oração é Mateus 6,6. Entra na tua casa, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao seu pai que está em oculto e ele te ouvirá. Porque estamos vivendo a era da propagação. Todo mundo sabe tudo, faz tudo, fala tudo, vai e faz e acontece, mas Deus quer aqueles que constroem o altar em oculto. Quando Deus chama Josué, e Josué vai atravessar o Jordão, sabe o que Deus diz? Levanta aí 12 altares no meio do Jordão, representando as 12 tribos de Israel. E sabe o que eu acho interessante? É que quando Josué levanta aqueles altares, ele passa o Jordão, a Bíblia diz que o mar voltou ao normal, que o rio voltou ao normal. Sabe o que Deus estava dizendo? O altar que você edifica, ninguém precisa ficar sabendo. A comunhão que você conquista, ninguém precisa ficar sabendo. É você e o seu Pai que está em oculto. No capítulo 3, Pedro e João diz: vamos para o templo orar. Mas na porta do templo havia um coxo de nascença. Quando Pedro e João vão andando, aquele coxo olha e diz: ei, vocês podem me ajudar? Vocês podem me dar uma esmola? Eu creio, parafraseando nos dias de hoje, que Pedro olhou para João e disse: você tem R$1 aí? Rapaz, Pedrão, o negócio tá feio para mim, eu não tenho prata. E você, Pedro, tem alguma coisa? Pedro olha e diz: eu não tenho ouro. Mas só que eles se lembraram que aquele que desceu sobre ele, no capítulo 2, é mais poderoso do que a prata, do que o ouro, do que todas as riquezas da terra. O Augusto Cury, o escritor, ele costuma dizer: nós temos que se alegrar com aquilo que o dinheiro não pode comprar, com as coisas simples da vida, com as coisas essenciais da vida. Eles olham e dizem assim: eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Mas Pedro, ele olha para aquele coxo e diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas uma coisa eu tenho. O quê? Jesus. Em nome de Jesus, levanta daí. Eu posso te falar uma coisa, filho? Para finalizar. Oração sem ação não te leva a lugar nenhum. Palavra sem ação não te leva para lugar nenhum. Porque falar, como diz o ditado, até papagaio fala. Deus quer ver eu e você agir. Deus quer ver eu e você em ação. Olha o que a Bíblia diz, Atos 3, depois você lê aí na sua casa. Que Pedro disse: em nome de Jesus, levanta e anda. Palavra. Mas só que a Bíblia diz que Pedro se abaixou até aquele coxo, pegou na sua mão e o colocou de pé. Porque o Evangelho não se baseia só em palavras. O Evangelho se baseia em atitudes. É tempo de você começar a mudar esse quadro, filho. É tempo de você começar a mudar esse quadro, filha. É tempo de pararmos de só usar palavras e usarmos a nossa atitude. Estender a mão. Estender a mão, colocar de pé. Mas eu quero te dizer, Deus conta com você para colocar vidas de pé e que esta palavra arda em seu coração.